Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Amém. Meus irmãos, uma das coisas muito importantes num combate, e não precisa ser necessariamente um combate bélico, podemos falar até num combate em termos de nos preparar para uma tarefa difícil, é conhecer, dentro do possível, o que nos espera. Dentro do possível, há imprevistos, mas conhecer as particularidades da tarefa, ou no caso, no combate, quem são nossos inimigos, que tipo de treinamento ele tem, que tipo de armamento ele usa, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso é muito importante, como também uma tarefa que temos que realizar. Eu costumo, no cronograma que eu estabeleço para meus alunos, das atividades semestrais, indicar o número de páginas de cada atividade, para que ele não se iluda, porque a gente olha ali o título, olha, tem que ler um capítulo, ou tem que ter ler um livro, e você pode esperar, imaginar que ele tenha 50, 100 páginas, de repente o livro tem 400 páginas, e ele vai descobrir isso 15 dias antes, talvez, e pode ser desastroso. Então, quanto maior elementos você tiver, melhor será para que você possa se organizar. Muito bem. Satanás, ele conhece muito bem a natureza humana. Ele conhece a natureza humana, ele tentou os nossos primeiros pais, foi bem sucedido. Ao longo da história, vem tentando toda a humanidade, e ele tenta Jesus Cristo, amparado na sua longa experiência, mas ali ele fracassa. Jesus Cristo o enfrentou com a palavra. Mas ele então conhece a natureza humana e, aos poucos, ao longo de nossa vida, vai conhecendo as particularidades nossas. Então, você pode ter um quadro mais amplo e agora faz testes dentro de um quadro particular, abrangido por este aspecto mais amplo que você conhece. E nesta conversa que ele tem com Deus, sobre o governo de Deus, sobre o limite estabelecido por Deus, ele diz que o homem dará qualquer coisa pela sua vida. Ele sabe que o instinto de preservação é muito forte em nós. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Meus irmãos, isso é um elemento importante, esse conhecimento de Satanás. Ele sabe que a preservação da vida é algo extremamente importante para nós, e nós estamos dispostos a sacrificar outras coisas para nos preservar. Se isso não é necessariamente algo que passa pelo campo racional, de planejamento, mas é, antes disso, até algo instintivo. Nós nos protegemos, nós nos preservamos, nós nos desviamos, é algo natural. E Satanás, então, ele pode se valer disso para justamente alcançar os seus objetivos. Então é preciso que nós não sejamos ingênuos. As tentações que surgem, elas não vêm por um acaso. As batalhas com as quais nos deparamos em nossa vida espiritual, elas não são casuais também. Elas têm a ver muitas e muitas vezes com a nossa maneira de perceber, as nossas ênfases, as nossas preocupações, as nossas fragilidades, ou seja, elas têm a ver com aquilo que nós valorizamos mais, que podem ser coisas importantes, sem dúvidas, ou aquilo que é fruto de nosso pecado, de nossa vaidade, e por isso somos mais suscetíveis a quedas, a escorregões. E Satanás está sempre atento a isso, como diz Pedro, né, num texto que uso recorrentemente, ele anda como em derredor, procurando uma brecha, procurando um caminho para nos atacar. E nesta palavra que ele diz a Deus de forma até certo ponto arrogante, ele está dizendo: olha, eu sei como o homem pensa, eu sei como o homem age, e Deus lhe dá liberdade para agir, desde que não tocasse na vida de Jó, mas, de qualquer forma, ele teria um amplo espectro de ação.
E ele agiu poderosamente, como no livro de Jó nós poderemos ver. Mas Deus sustentou o seu servo. Mas o meu ponto hoje é estarmos atentos a isso, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade e como Satanás sabe disso e como ele, ao longo dos séculos, tem arquitetado planos, porque ele tem refinado o seu armamento, as suas estratégias, pelo amplo conhecimento que ele vai adquirindo da natureza humana. Mas, se eu digo isso, não é para nos assustar, pelo contrário, é para, no primeiro momento, sem dúvida, estarmos atentos a isso. Temos consciência de nossa fragilidade, mas, de modo prioritário, que nós possamos confiar em Deus, buscar em Deus os recursos para enfrentar Satanás. Afinal, é o Senhor mesmo que provê a armadura para que possamos enfrentá-lo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos sustente. Amém.